Muito bem, para você que está acompanhando a Difusora 95, a gente segue por aqui acompanhando a 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Patrocínio e durante o uso do grande expediente, o professor Alexandre Victor Castro da Cruz, ele abordou um tema que é corriqueiro aqui na cidade de Patrocínio, que nos últimos dias tem chamado a atenção, que é a situação no trânsito da nossa cidade. Deixa eu conversar com o parlamentar que fala, professor, sobre esse tema que o senhor abordou aí dentro do uso do grande expediente. Seja bem-vindo. Obrigado, Nilton. Obrigado a você, obrigado à Difusora pelo espaço mais uma vez. Mas não é a primeira vez que eu trago esse tema, que eu converso, que eu falo, e nós temos que partir para ações realmente efetivas. Eu trouxe aqui o exemplo da dona Margarida, né, que foi uma servente escolar da Escola Municipal Dona Mulato, uma pessoa que era muito querida para mim e por todos nós da educação, que foi atropelada ali na Avenida Faria Pereira. Também nós temos... Aí, no último final de semana, nós tivemos um acidente muito estranho que atropelou uma senhora ali na rua Major Alvim. Temos o acidente do Juscelmo, né, que é pai de ex-alunos meus, que é uma pessoa muito querida, que nós estamos todo mundo aí em campanha pela doação de sangue, por tudo. Mas, para além das tragédias, nós temos que pensar numa educação no trânsito mais efetiva, para o dia a dia. Não só uma ação isolada das escolas e da Sestran em maio, ou na semana, né, de prevenção de acidente de trânsito, mas que seja algo que a gente possa unir, pensar poder público, iniciativa privada, os cidadãos. Eu vejo, às vezes, assim, a displicência, a velocidade dos motoristas andar nas vias públicas do perímetro urbano, às vezes com o uso de celular, muitas vezes com a questão... Os ciclistas também, na contramão, às vezes em cima dos passeios, o próprio pedestre, às vezes, que não se preocupe em atravessar na faixa. Então, é tão importante a gente pensar que esse trânsito, ele é de todos nós e é responsabilidade de todos nós. A Sestran, como órgão regulador desse trânsito, precisa movimentar estratégias no quesito não de apenas punir, né, não de apenas multar, mas também de incentivar, de educar. Se a gente buscar aí um exemplo muito próximo de nós, que é a cidade de Araxá, o povo é muito mais educado. Trabalhei lá por 8 anos no período noturno e parece que a população em si, não estou querendo dizer que lá não exista acidente de trânsito, mas a gente sabe que a educação no trânsito lá é diferenciada. Então vamos buscar essas boas ideias, implementar de que forma, para que se torne uma política pública efetiva, e não só uma política de governo, e não só uma ação isolada de tempos em tempos, que pouco resolve, como a gente está vendo. Nós tivemos a ação do Maio Amarelo nos últimos dias. A gente sabe que foi feito aí palestra nos educandários. O senhor acredita, o senhor enquanto educador, que esse primeiro trabalho deveria começar nas escolas, na orientação das crianças, para que as mesmas possam até mesmo passar essas orientações que aprendem no seu dia a dia nas escolas para os pais? Olha para você ver, Nilton, eu fico pensando assim, como a gente tem que repensar até a nossa prática educacional. Eu fui estudante de séries iniciais no finalzinho da década de 80 e início da década de 90. Naquele momento, com pouquíssimos recursos, nós tínhamos um programa que não existia Sestran, não existia nada, era o Guarda Mirim, que inclusive era incentivado pela Polícia Militar. Eu acho que ninguém melhor do que a criança, né, para poder falar de trânsito, educação no trânsito, educação ambiental. Por quê? Você não vai deixar de trabalhar os conteúdos com essa criança, porque você vai estar alfabetizando, vai estar interpretando, vai estar trazendo à tona isso, e ao mesmo tempo contribuindo, porque o pai às vezes vai ter maior facilidade de atender o filho do que atender às vezes uma punição que venha de cima para baixo de uma legislação. Então, eu acho que é uma rede de apoio mesmo que a gente precisa criar com o objetivo final, pelo menos minimizar. Se a gente não conseguir acabar em 100%, que isso é impossível, porque acidente já chama acidente por isso mesmo, mas minimizar e melhorar a nossa educação no trânsito, minimizando essas grandes tragédias. Tá certo, obrigado pelas informações. Eu agradeço a você e agradeço a Difusora e um excelente restinho de terça-feira para nós. Tá certo então. Professor Alexandre Victor Castro da Cruz, participando com a gente aqui na Difusora 95, repórter Nilton César, Difusora 95 FM, tá ligado, tá informado.